Olá, você que está aí acompanhando a nossa programação aqui na TV Correio da Manhã, está no ar mais um programa Voz da Cidade, agradecendo sempre aí o carinho da sua audiência, a sua companhia diária, você que nos assiste ao vivo pela TV e você, amigo internauta, obrigado aí a todos pelo carinho, pela participação. Nosso WhatsApp fica liberado aí 24 horas para você participar com a gente, está aí na tela para você encaminhar vídeo, foto, áudio, fazer a sua denúncia, soltar o verbo aqui com a gente. Obrigado aí a todos que nos acompanham e participam conosco. Ao vivo pela TV para Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, municípios que têm aí o sinal de cobertura da TV Correio da Manhã através da Speed Fiber, a operadora Speed Fiber. Obrigado aí a todos que nos acompanham, viu? Abraço para toda a minha Petrópolis querida, do Duques até a Posse, a grande audiência do programa Voz da Cidade da TV Correio da Manhã. Abraços também para os nossos internautas que estão conosco aí através do Facebook, através do YouTube, TV Correio da Manhã. Você pode participar aí nos comentários, mandar alô para quem você quiser e também no nosso site que fica 24 horas ao vivo para você acompanhar toda a nossa programação no correiopetropolitano.com.br. Quero mandar abraços para os nossos seguidores do Instagram, @AVozDaCidadeTVC16. Se você ainda não nos segue, vai lá agora, você que tem Instagram, segue a gente, porque ali você está sempre bem informado, atualizado com tudo que é destaque aí na nossa região. E claro, aquele abraço especial para os nossos aniversariantes do dia. Tem gente trocando de idade e nós vamos desejar felicidades aí a todos vocês. Fala, Ney! Boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse programa maravilhoso e boa tarde para você, Ney. Bom, hoje eu vim aqui, geralmente é o mãozinho, mas hoje eu sou o stand-in dele. Bom, mas nada como um aniversário assim pra gente poder festejar e felicitar aí os nossos espectadores e telespectadores também. Bom, Graciele Torres, parabéns, muitos anos de vida, muita saúde, paz, alegria, muito sucesso, viu? Daniel Gaspar, parabéns, Daniel, que você possa ter aí um dia maravilhoso aí, viu? João Valois, parabéns, João Valois, muitas felicidades, viu? Júnior, parabéns, Júnior, felicidades aí pra você, viu? Marcelo Rosa, parabéns, Marcelo, aí muitos anos de vida, muita saúde. Bodil Nikander, parabéns pra você, viu? Muitos anos de vida, muita felicidade. Elias Montes, parabéns, Elias, ó, tudo de bom pra você, viu? Maria Benevenuto, parabéns, Maria, muitos anos de vida, saúde, paz, felicidades. Leandro Silva, parabéns, Leandro. E Márcio Demétrio também, feliz aniversário, parabéns para você e para todos os telespectadores que estão fazendo aniversário no dia de hoje. Meus parabéns. E ó, não esqueça de mandar bolinho pra gente, viu? Um beijo para vocês e Ney, continue com o programa Voz da Cidade. Um beijo. Você que está nos acompanhando também soprando as velhinhas, parabéns, felicidades a todos, são os votos meus e de toda a nossa equipe aqui. Bom, daqui a pouquinho, logo após o intervalo, tem a Voz da Cidade Notícias, a nossa equipe de reportagem chegando aí com informações para vocês. Tem também ocorrências policiais, nossa polícia aí nessa luta incansável contra a criminalidade, o tráfico de drogas. Tem a nossa contadora Cristiane Guiô, hoje trazendo mais uma dica importante aí sobre o imposto de renda. Temos esportes, né? O Botafogo entra em campo pela Libertadores. Duas partidas decisivas aí, valendo vaga na fase de grupos da competição. Tudo isso logo após o intervalo, o WhatsApp tá na tela, comentários do Facebook e do YouTube também liberados para você participar comigo. Eu vou ali só beber uma aguinha e volto já, fica por aí. Rodou, amassou ou desgastou? A Charles Rodas e Pneus é a solução certa. Oficina especializada em venda, reparos e manutenção de rodas e pneus, com atendimento de qualidade e agilidade nas regiões de Quitandinha, Coronel Veiga, Bingem, Alto da Serra e Itaipava. Confiança para quem não pode parar. Fale agora pelo WhatsApp 24 999 26 7515 e siga @Charles Rodas e Pneus. Seu carro em boas mãos, sempre pronto para rodar. Charles Rodas e Pneus.
MS Saúde, a drogaria popular de Petrópolis, sempre com o melhor preço para você. Com os medicamentos que você precisa em preços especiais. Artigos de perfumaria em geral com os melhores produtos das melhores marcas. Aceitamos cartões e facilidades no pagamento. MS Saúde, Rua do Imperador, número 81, no Shopping Vila Catarina. Saúde em primeiro lugar. Estamos de volta aí com a Voz da Cidade, agradecendo sempre aí o carinho da sua audiência, a sua participação, você que está com a gente aí pela TV ou pela internet, não importa o município que você esteja, tem problema aí, manda para cá, nosso WhatsApp está na tela, a gente cobra, a gente vai reivindicar, né, a sua reclamação, a sua denúncia, para que as coisas possam se resolver aí, né? Um grande abraço aí para a região dos Lagos, pessoal que nos acompanha pela internet, abraços aí para Arraial do Cabo, minha amiga Carla, Cristiane, meu amigo Birinha, alô Birinha, abraços aí para essa galera da região dos Lagos, meu amigo Luiz Marinho também em Rio das Ostras, o Marcelo Feliciano ali em Maricá, beijo carinhoso aí para toda essa galera que nos acompanha aí na região praiana aí do Rio de Janeiro. E agora a nossa equipe de reportagem chegando, a Voz da Cidade Notícias. Bom, e o Supremo Tribunal Federal encerrou aí a ação sobre a eleição no município de Três Rios. Confira aí a reportagem aí na tela. A ação foi apresentada pelo ex-prefeito eleito Joacir Barbaglio Pereira contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que havia determinado nova eleição após contestar seu registro com base na lei que o tornou inelegível. Ele ainda chegou a assumir o cargo por decisão provisória, mas teve a liminar revogada, foi afastado e na eleição suplementar de outubro de 2025, Jonas Dico, do Podemos, venceu com 16.182 votos, tomando posse para mandato até 2028. O TSE aplicou um novo entendimento para o caso. Segundo essa nova interpretação, o candidato precisa estar com a situação regular até a data do primeiro turno da eleição, e não até a diplomação. Sendo assim, como a decisão favorável a Joa veio depois do primeiro turno, o TSE confirmou a sua inelegibilidade no dia 31 de julho de 2025, cassou definitivamente o registro e determinou a realização de eleição suplementar em Três Rios. A defesa de Joacir tentou sustentar que a Justiça Eleitoral mudou o entendimento sobre até quando um candidato pode regularizar a situação para disputar a eleição. Segundo os advogados, essa mudança não poderia valer já nas eleições de 2024, porque a Constituição determina que qualquer alteração nas regras eleitorais só pode ser aplicada se for feita pelo menos um ano antes da votação. Eles também citaram uma decisão anterior do próprio Supremo, que diz que mudanças de interpretação durante o processo eleitoral não devem ter efeito imediato. Apesar da derrota judicial, Joacir Barbaglio continua com uma influência forte no Poder Executivo de Três Rios, levando em consideração que desde o discurso de posse como prefeito interino, o eleito já indicava que trabalharia em conjunto com Joacir. Tá aí, solucionado aí, resolvido, encerrado aí esse problema, agora é deixar quem está eleito trabalhar, cuidar do povo de Três Rios, que o povo precisa, né? E vamos torcer aí para que os próximos anos seja aí de um bom mandato, os vereadores fazendo um trabalho sério, bacana na Câmara Municipal para o povo tririense. E agora, meu filho, é esperar aí, quem puder concorrer, é esperar aí as próximas eleições municipais. E agora é hora de você ficar por dentro das ocorrências policiais aqui na nossa região. Um homem é preso e 2 adolescentes são apreendidos em Petrópolis. Gabriel Toledo na tela. Na estrada Silveira da Mota, no distrito da Posse, na noite deste domingo, policiais militares abordaram 2 ocupantes em uma motocicleta sem placa.
Durante a verificação, foi constatada divergência no sinal identificador do motor. O condutor foi encaminhado à 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava e, após prestar esclarecimentos, ele foi ouvido e liberado. A motocicleta permaneceu apreendida para a perícia. Também na noite desde domingo, no bairro da Glória, policiais militares apreenderam um adolescente por fato análogo ao crime de receptação. O menor tentou fugir, mas foi interceptado. Após a consulta, foi constatado que a motocicleta era produto de um furto registrado na 6ª Delegacia de Polícia. Ele foi conduzido para a 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da autoridade policial. Já na manhã de sábado, em Correias, na Estrada Mineira, policiais abordaram 2 indivíduos que conduziam motocicletas sem placa. Foi verificado que uma Yamaha e uma Honda eram produtos de furto, registrados em delegacias do Rio de Janeiro e de Nova Friburgo. Um homem de 23 anos foi preso por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. E um adolescente de 17 anos foi apreendido por ato infracional análogo aos mesmos crimes. Ambos foram levados para a 105ª Delegacia de Polícia e as motocicletas permaneceram apreendidas para restituição aos proprietários. E um homem é morto durante ataque a um restaurante em Três Rios. Quem tem as informações para a gente é a repórter Evelyn Carvalhais, na tela. De acordo com o 38º Batalhão, os agentes foram acionados na madrugada desta segunda-feira, após relatos de disparos de arma de fogo em um restaurante localizado no centro de Três Rios. 4 vítimas foram atingidas pelos disparos. Entre elas, um homem de 21 anos, identificado como Gabriel Lucas Pinheiro de Carvalho, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Além dele, uma mulher de 33 anos e 2 homens, ambos de 20 anos, também foram atingidos pelos disparos. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição. Segundo a investigação, os suspeitos usaram uma motocicleta que foi recentemente roubada no município de Paraíba do Sul. As equipes da Polícia Militar realizaram buscas em regiões próximas, porém, até o momento, nenhum suspeito foi localizado. A ocorrência foi registrada na 108ª Delegacia, em Três Rios, onde a Polícia Civil assumiu a investigação do caso. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. E 2 homens foram presos por tráfico de droga em Petrópolis. Na tela. A ocorrência mais recente foi na manhã de domingo, na rua Alberto Martins, no bairro Floresta. Um homem fugiu ao perceber a aproximação da viatura e abandonou uma bolsa com 142 cápsulas de cocaína, com cerca de 215 gramas, além de um celular iPhone. O suspeito não foi localizado. Já na noite de sábado, na rua Doutor Bongean, no bairro Provisória, 3 homens fugiram para uma área de mata e deixaram para trás uma bolsa com 12 pedras de crack, cerca de 36 gramas e 106 frascos de lança-perfume. Ninguém foi preso. Ainda no sábado à tarde, uma nova apreensão foi registrada na rua Alberto Martins, no Floresta. 4 suspeitos correram em direção à mata e abandonaram sacolas plásticas. Foram recolhidas 87 pedras de crack, somando 55 gramas e 77 pinos de cocaína, com aproximadamente 135 gramas da droga. Também no sábado pela manhã, uma operação na rua Doutor Hemorgênio Silva, no bairro Retiro, terminou com um homem preso por tráfico. Na casa dele, os policiais encontraram 28 pinos de cocaína, cerca de 100 gramas da droga, 9 pequenos tabletes de maconha, com aproximadamente 215 gramas e R$222 em espécie. Ele permaneceu preso. E na noite da última sexta-feira, na rua Luiz Winter, em Duarte da Silveira, outro homem foi preso com 44 cápsulas de cocaína, com cerca de 97 gramas da droga, além de R$10 e um celular. Ele foi autuado por tráfico e ficou preso à disposição da Justiça. É a luta incansável aí das nossas polícias civil e militar contra a criminalidade, contra o tráfico de drogas. Que papai do céu
proteja sempre aí os agentes do 26º Batalhão, da Polícia Civil. Um abraço aí para o nosso comandante do 26º BPM aí, o Tenente Coronel Leandro Rasteiro. Abraços para o delegado Ney Loureiro ali da 105. Não é mole não, é a criminalidade que tem que ser combatida e a população tem que participar, tem que estar junto, denunciar, para que nós possamos garantir aí a segurança na nossa cidade de Petrópolis. Graças a Deus ainda a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro, pelo 3º ano consecutivo, e nós temos que nos unir para mantermos essa garantia de segurança aí na nossa cidade. Bom, quem chega agora no programa é a nossa contadora Cristiane Guiô. Ela vai trazer mais informações aí que tem a ver com o imposto de renda, né? Como declarar gastos com a reforma da casa. É agora no quadro Dicas Contábeis. Olá, você sabia que a reforma da sua casa pode gerar economia de imposto no futuro? Embora o imposto de renda não permita a atualização do imóvel pelo valor de mercado, as benfeitorias comprovadas podem sim ser somadas ao custo de aquisição. E isso faz toda a diferença na hora da venda. E eu vou explicar por quê. No imposto de renda de pessoa física, o imóvel deve permanecer declarado pelo valor de compra. Não é permitido atualizar pelo preço atual de mercado. Porém, gastos com melhorias estruturais podem sim ser incorporados ao valor do bem. Estamos falando de ampliação da área, construção de novos cômodos, reforma estrutural, troca completa de telhado, uma instalação elétrica e hidráulica nova, uma piscina, um muro, uma garagem, móveis planejados e embutidos. Esses investimentos aumentam oficialmente o custo do imóvel na sua declaração. Despesas de manutenção não são aceitas. Então, essas despesas do tipo pintura simples, um reparo pontual, um conserto de rotina, uma limpeza, móveis soltos, itens de decoração, esses não são permitidos. A Receita Federal entende que esses gastos não agregam valor permanente ao seu imóvel. Por que isso é importante? Porque quando o imóvel ele é vendido, o imposto incide sobre o ganho de capital, ou seja, sobre o lucro da venda. Se você aumenta o custo de aquisição com reformas comprovadas, o lucro tributável ele diminui. E aí vai resultar o quê? Redução do imposto sobre ganho de capital calculado pelo GCAP, certo? Então, dependendo do valor investido, a economia pode ser bastante significativa, sim. E para ter validade fiscal, é recomendável que você guarde as comprovações do tipo nota fiscal, recibos detalhados, certo? Para que, em algum momento, se a Receita solicitar, você possa comprovar que realmente teve esses gastos. Esses documentos devem ser mantidos por até 5 anos após a venda do imóvel, tá? Porque sem comprovação, a Receita pode o quê? Desconsiderar os valores e aplicar multa, certo? Então, reforma bem documentada não é apenas melhoria, né? É aí um planejamento e uma economia para o futuro. Organize seus comprovantes de bens e direitos e você pode também estar revisando toda a documentação dos seus bens e direitos e estar aí fazendo uma reformulação das informações. Conte sempre com a orientação de um profissional da contabilidade. Essa foi a Dica Contábil de hoje e até a próxima. Tchau, tchau! Tá
aí, obrigado, Cristiane Guiô, nossa contadora, sempre trazendo informações importantes aqui para você trabalhador, você empreendedor, você cidadão, né, que paga os seus impostos. Se você ficou com alguma dúvida, quer algum outro esclarecimento, entre em contato com a Deiane Contabilidade. Você pode procurar no Instagram, @Deiane Contabilidade, pode encaminhar um e-mail para contato@deianecontabilidade.com ou chamar no WhatsApp 21 97696 6000. A contadora Cristiane, a Deiane ou qualquer uma outra pessoa lá da equipe vai ter o maior prazer em atender você e esclarecer qualquer dúvida trabalhista. Entre em contato lá com a Deiane Contabilidade. Bom, você pode nos acompanhar pela internet porque nós temos os nossos canais ali. Tem o Facebook, é só você procurar a página da TV Correio da Manhã, pode participar nos comentários, curte a página, compartilhe o link aí com quem você quiser. Tem também o YouTube, TV Correio da Manhã, lá na plataforma do YouTube, onde você também participa nos comentários, compartilha o link aí e pode mandar para que várias pessoas nos assistam em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Eu vou para o intervalo rapidinho e eu volto aqui num bate-papo muito legal. É logo após o intervalo. Fica por aí que a gente volta já já. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis, há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é nossa maior alegria. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. O comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. Clínica Odontológica Sorriso Imperial, uma nova experiência em tratamento dentário, sorrisos saudáveis com total confiança e cuidado dos nossos profissionais. Clínica geral, limpeza completa, extrações simples e sisos, tratamento de canal, implantes, próteses fixas e removíveis, placa de bruxismo, clareamento, botox e todos os tipos de aparelhos. Entre em contato conosco, telefone DDD 24 2019 4117 ou pelo WhatsApp DDD 24 99275 4292. Siga-nos em nossas redes sociais e faça-nos uma visita. Praça da Inconfidência 13, no centro de Petrópolis. Sorriso Imperial, a clínica mais petropolitana da cidade. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta aí com a Voz da Cidade, agradecendo o carinho da grande audiência. Obrigado aí a toda a Petrópolis ligada, muitas mensagens chegando aqui, Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, os municípios que nós estamos ao vivo pela TV e mensagens chegando também de várias partes do Brasil e do mundo. Pessoal que nos acompanha pela internet, mandar um abraço pro meu amigo Cássio, que está lá em Portugal nos acompanhando, e pelo Brasil afora aí já chegaram mensagens do Nordeste, lá da Bahia, lá do sul do país, no Paraná. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela grande audiência. E agora é hora de nós batermos um papo com a nossa convidada de hoje no quadro Café com Ney. Recebo aqui nos nossos estúdios a advogada Rafaela Costa. Rafaela, nós já nos conhecemos há algum tempo, mas não pessoalmente.
É um grande prazer te conhecer e receber você aqui no programa. Ney, eu que te agradeço, muito obrigada, foi uma honra muito grande, é um prazer imenso estar aqui. Que bom, que bom. E vamos falar sobre um assunto pertinente. Primeiro, gostaria que você se apresentasse para o pessoal aí, o pessoal saber qual é a especialidade dessa advogada, né, para eles falarem sobre esse assunto. Fala para o pessoal aí. Eu sou Rafaela Costa, sou advogada, formada pela Universidade Católica de Petrópolis e me especializei em direito imobiliário, né, e é uma área que eu vejo uma pertinência muito grande, principalmente para a gente aqui em Petrópolis, que sofre, né, muito com a regularização, com as construções irregulares, sim. né, na verdade. E é um tema que está muito em alta porque o Colégio Notarial, ele trouxe uma notícia de que pelo menos 60% dos imóveis no Brasil tem algum tipo de irregularidade. 60% 60% no país. Meu Deus. Então, realmente, as pessoas, assim, falta um pouco de conscientização, né, quanto ao assunto é regularização dos imóveis e principalmente das construções. E aqui em Petrópolis, né, como a gente tem essa área, que é uma área de risco, né, a gente está numa cidade que tem muitas áreas de risco, então essa regularização implica muito também nas catástrofes naturais, né, porque é uma ocupação desorganizada, a gente não tem políticas públicas eficazes. Então, a gente está acostumada a justamente pegar esses períodos onde acontecem essas tragédias porque falta fiscalização. Então, é um tema bastante interessante para a gente poder estar conscientizando a população da importância. Isso é trazer segurança jurídica e também segurança social. Perfeito, perfeito. Você falou aí a palavra-chave aí, a conscientização, né? Sim. Que salva vidas, né? Porque é muito sério. Praticamente você já respondeu aqui a nossa primeira pergunta, né? Os principais fatores que levam moradores a construírem área de risco, mesmo tendo ciência do perigo, mas a pessoa às vezes não sei se eu vou colocar correto aqui, você me corrige, às vezes pela dificuldade, né, de se ter um imóvel de forma legal, isso, a gente pode ver isso como uma consequência de... Com certeza, com certeza. Nós temos muita, assim... burocracia, né, para regularização dos imóveis. Sim. É custoso, não é um procedimento... Não é barato, né? Barato, exatamente. Mas eu vejo que é uma coisa muito cultural. A forma com que o Brasil foi colonizado foi muito errada. Não vou dizer que foi muito errado. Não teve políticas públicas eficazes para definir uma correta regularização da habitação. Né? Antigamente a gente tinha um latifúndio muito grande, concentrado na mão de muitas pessoas. Sim, e isso fez com que a classe mais pobre fosse empurrada para a periferia, né, para as áreas que seriam mais de encosta, mais de beirada de rio. E aí acabou sendo assim, um processo histórico, cultural muito grande no Brasil, trazendo, né, e falta conscientização da população. A população não sabe os benefícios que um imóvel regularizado, que uma construção regularizada traz. Porque não é só do aspecto jurídico, é o aspecto de segurança. Sim. Porque você tem ali arquitetos, engenheiros, né? Você tem uma fiscalização da prefeitura, dos órgãos ambientais, para entender aquela área, para saber se pode construir, se não pode, quais são os riscos que ela traz, se a fundação do imóvel está correto. Então, é uma série de fatores, né? E a gente vê que a questão cultural do Brasil realmente é muito forte. Começou lá atrás errado, Começou lá atrás errado. É complicado. Eu não vou entrar num mérito aqui, né, porque nós vamos tentar aproveitar aqui a Rafaela ao máximo para trazer esclarecimentos, mas você que me acompanha aqui diariamente sabe, eu recebo as denúncias, eu boto aqui no ar, não devo nada a ninguém, não tenho rabo preso com ninguém. Então é muito triste, como eu já mostrei aqui várias vezes, pessoas que disseram, não, mas eu ganhei esse material de um político, material de construção para construir na área de risco. Então, por aí a gente já vê, eu vou parar aqui, não vou entrar nesse mérito agora, a gente deixa as denúncias para outros dias, mas é uma situação muito complicada. Uma outra pergunta aqui, Rafaela, existe diferença, posso chamar de Rafaela, né? Claro. Existe diferença do ponto de vista legal entre uma construção irregular e uma construção em área de risco? Sim, existe uma diferença. A construção irregular, ela é quando você não tem o aval dos órgãos públicos, né, te autorizando a fazer aquela construção. Independente de onde vai construir. Independente de onde vai construir, você precisa antes entrar em contato com a prefeitura, iniciar um procedimento, ter uma licença de construção. Perfeito. E aí, dependendo da área, tem que também ter a licença dos órgãos ambientais, faz uma vistoria para começar as obras, depois é feita uma vistoria para saber se as obras estão de acordo com o projeto que foi apresentado.
para aí sim expedir o habite. Então, quando o imóvel ele não passa por essas etapas, ele tem uma construção irregular, né? A prefeitura muitas vezes desconhece, porque a pessoa não iniciou esse processo. Então, realmente é uma construção que a prefeitura nem está sabendo. Ela não foi ali, não fiscalizou, ela não viu, né? Sim. E um imóvel em área de risco, às vezes, ele pode ser um imóvel regular. Está com a construção averbada, foi concedido o alvará, foi feita a vistoria, a prefeitura autorizou, mas a área se tornou uma área de risco. Às vezes, por ações da própria comunidade, mas às vezes por omissão do poder público, que aqui em Petrópolis a gente sabe que, infelizmente, acontece bastante. Infelizmente, E aí torna esse imóvel, né, de um imóvel regular numa área que se torna de risco, mas Sim. ele ali todo certinho. Perfeito, perfeito. É um trabalho, como você mesmo disse, né? É um plano que tem que ser feito para que essas áreas haja ali uma proibição mesmo, rigorosa. Aqui não pode, pronto, né? Porque o que leva a pessoa a fazer ali é porque às vezes ela tem toda a regularização, mas num lugar que não oferece risco é muito caro. E aí ela acaba dando um jeito conseguindo ali, né? Sim, sim. Muito boa essa explicação. Quando uma pessoa, Rafaela, compra um imóvel sem saber que ele está em situação irregular, ela tem direitos? Quais são esses direitos? Sim, Ney, ela tem direitos. O mais importante, que a gente sempre tenta conscientizar as pessoas, é justamente... Caiu aqui o porta-copo. É justamente a questão de a pessoa, quando for comprar um imóvel, ela precisa, isso é imprescindível, fazer uma due diligence, que é um raio-x completo daquele imóvel. Então, você analisa tudo, tanto a parte da documentação, de quem é o proprietário, se o proprietário que está vendendo realmente é o proprietário registral, se ele poderia vender, se não poderia, se tem alguma penhora, hipoteca, várias situações. Mas hoje se tornou necessário a due diligence também para você saber a área que aquele imóvel está situado. Porque Petrópolis tem um plano de mitigação de risco, que foi feito em 2017. Perfeito. Então, ali você consegue analisar quais são as áreas de mais risco, as áreas, né, que tem essa área que primordialmente não pode ser construída. Então, você tem acesso a essa informação. O poder público tem essas informações? Tem essas informações. Foi feito um planejamento, né, um plano, para tentar mitigar os riscos dessa área. E aí, o que acontece? Quando a pessoa vai comprar um imóvel, se ela procura alguém que entende do assunto, além de olhar as questões, né, só que às vezes as pessoas compram só olhando a matrícula e esquece que tem todo um contexto para ser analisado. E aí, quando você vem com essa prática de você analisar, às vezes trazer um engenheiro, trazer um arquiteto, para poder acompanhar, às vezes até mesmo saber se aquela área na prefeitura está com a construção regularizada, igual a gente vem conversando aqui, porque se tem um aval da prefeitura, a gente pelo menos imagina que alguém foi lá. Sim. Que alguém foi lá, Perfeito. acompanhou e viu a construção. Então, por isso que a gente fala, né? E aí, se a pessoa compra um imóvel e ela não analisa essas coisas, é um ponto de alerta. Mas ainda assim, ela tem como acionar os direitos dela. Se o vendedor, ele omitiu aquelas informações, você pode até entrar com uma ação judicial e questionar até a má-fé desse vendedor, né? Mas, às vezes, o próprio vendedor também não sabia. Isso não impede da pessoa fazer uma ação de desfazimento do negócio. E se não for uma irregularidade tão absurda assim que você consegue sanar, você pode também pedir um abatimento do valor, né? Por conta dos prejuízos que vai ter para regularizar. O ideal é que ela faça isso antes de concretizar o negócio. Sim. Mas se caso concretizar, dá para reverter ela descobrindo depois? É complexo, né? Fica mais difícil. Fica mais difícil. Por quê? Não é nem pela questão da lei. A legislação até te permite fazer o desfazimento, fazer o abatimento. Certo. Só que às vezes você compra o imóvel, você faz a transferência do valor e a pessoa pega o dinheiro e utiliza para comprar outro imóvel, Sim. E aí não bota no nome dela. E aí o que é difícil? Você ganha, mas não leva. Porque até você conseguir acessar aquele valor de volta, fica mais complicado. Então, o imóvel é uma coisa muito séria. A gente precisa pensar muito bem antes, para depois não pagar o preço de ter um prejuízo enorme, de não conseguir. Você ganha na justiça, mas às vezes não consegue acessar, né? Então, por isso é importante ir lá atrás. Muito sério. Em que situações, né, a prefeitura pode intervir, embargar ou até demolir uma construção irregular? Então, a prefeitura ela tem o poder de fiscalizar, né? Só que a gente sabe que aqui em Petrópolis... Evitar que aquele negócio aconteça. Ou se está acontecendo,
peraí, esse endereço aqui, ninguém foi lá me pedir autorização, então como estão construindo aqui? Perfeito. Essa é a responsabilidade do poder público. A gente sabe que na prática não funciona assim, né? Geralmente, eles são incentivados até, igual você falou no início, pelos próprios políticos com material de construção para construir. Então, a gente sabe que muitas das causas, às vezes, são denúncias, né? Começa por uma denúncia e aí a prefeitura vai lá e fiscaliza. Se, de fato, aquela construção ela não tem a licença concedida pela prefeitura, ou seja, eles não te deram uma autorização para construir, reformar, ampliar, você vai ter o risco de pode correr o risco de ter o imóvel embargado, demolido, só que aí a gente entra num processo legal, né? Você recebe uma notificação, você tem um prazo para se defender, você pode tentar sanar, a prefeitura vai te dar uma chance de você verificar, olha, é uma questão aqui de sua adequação às normas do Código de Obras de Petrópolis? Não, é um caso que infelizmente realmente não tem como, ou se o proprietário ignorar, né? Tem casos que o proprietário também ignora. Nós tivemos um caso desse aqui em Petrópolis, em Nogueira, se eu não me engano, no ano de 2023, que nós tivemos um imóvel demolido porque o proprietário simplesmente ignorou as notificações, as multas, os embargos, e a prefeitura foi lá e efetivamente demoliu. Então, nesses casos, a prefeitura demole se você não agir ali corretamente, né? Se for um caso que você não consegue sanar, se está oferecendo risco para a sociedade, e aí a prefeitura tem o poder, sim, de demolir. Perfeito. E aí, no caso, existe algum processo para regularizar esse tipo de imóvel? Tem. Em quais casos é possível? Tem casos que são impossíveis? Tem sim. Nós temos hoje a REURB, né, que é um procedimento legal de regularização fundiária urbana. E a REURB ela é muito legal. Ela veio para dar legalidade justamente aos núcleos urbanos informais. É um órgão governamental? Não é um órgão, é uma ferramenta legal que você leva e aciona a prefeitura, né? E você invoca ali a prefeitura a reconhecer aqueles núcleos urbanos informais, que é justamente que a gente está conversando aqui. Mesmo imóveis em áreas de risco, você consegue fazer a regularização através da REURB. Mas o que acontece? Você precisa ter certeza que aquela área de risco, você consegue pelo menos mitigar os efeitos dela, né? De não acontecerem catástrofes. Então, é um lugar que você consegue fazer o escoamento da água, que você consegue fazer uma encosta, que você consegue regularizar esses imóveis mesmo em situação irregular, né? Mesmo em áreas de risco. E aí, uma das questões é que, assim, você precisa de ter todo um estudo por trás, não é fácil, né? São várias etapas que você precisa seguir, mas consegue regularizar. E Petrópolis também tem a mais-valia, né? Sim. Que é uma lei que veio também para ajudar o pessoal a regularizar os imóveis que estão irregulares. Perfeito. Ela traz ali uma isenção de algumas multas, uma atenuação nos impostos, para poder justamente incentivar a população a regularizar. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, uma mensagem que chegou aqui de um telespectador, fugindo das perguntas que estavam elaboradas aqui. A pessoa vai morar num lugar, né? Aí depois a prefeitura fornece aquela documentação dos imóveis que não tinham, né? Que me fugiu o nome agora. Aí a pessoa está perguntando aqui, depois de ter esse... Como é que é o nome daquele documento que eles dão? Alvará de construção e depois para morar o habite-se. Sim. Tem um outro nome popular aí entre as pessoas, né? Que quando recebe, eles vão fazer aquela entrega da documentação nas comunidades. A pessoa está perguntando, depois de ter essa documentação, esse imóvel pode ser comercializado normalmente? Pode ser comercializado normalmente. O importante é registrar no cartório, né? Porque... tudo que está em desconformidade com a realidade fática, está em desconformidade com o que está no cartório, também é uma irregularidade. Então, tudo que a gente tem em relação aos imóveis é importante a gente levar e averbar lá no cartório para depois conseguir fazer a venda normalmente. Mesmo sendo um documento que veio da prefeitura, é bom a pessoa ter essa garantia? Se for dentro da REURB ou da mais-valia, sim, né? A gente averba no cartório, porque é ali já um processo de reconhecimento da prefeitura. A REURB trouxe muito isso, né? A possibilidade de conferir o título de proprietário para as pessoas que estão em lugares informais. Poxa, perfeito, que bom. Em situações de desastres como deslizamentos, por exemplo, né? Nós até falamos um pouco sobre isso aqui, mas para
reforçar isso para as pessoas em casa. Em caso de deslizamento, quem responde legalmente? O morador, o proprietário do terreno ou o poder público? Atualmente a gente teve uma mudança, umas vitórias importantes nesse cenário, né? A jurisprudência e a doutrina têm entendido que a responsabilização em caso de deslizamento de terra, quando tem omissão, né, quando o poder público não atua ali efetivamente fiscalizando, né, fechando o olho para as construções que estão sendo feitas, está sendo conivente, eles são sim responsáveis. E o proprietário ou o morador pode vir a ser responsabilizado caso ele pratique condutas que são muito discrepantes e tragam prejuízos para os vizinhos, né? Vamos supor, alguém faz uma construção ali que a gente entende como uma coisa que não poderia de forma nenhuma, bota uma viga muito pequena para uma casa que não a comporta, né? A estrutura fica muito discrepante. Aí sim o proprietário também, ou o morador que fez aquela reforma, poderia vir ser responsabilizado. Mas em casos como a gente vê aqui em Petrópolis, de deslizamento de encostas, de inundação de rios, a prefeitura realmente é quem vai responder por essa omissão. Porque aí a gente volta lá naquela questão, né, de ter autorizado a construir num local que é muito complicado. Ou ter fechado os olhos, né? Ter fechado os olhos, né? É o que nós vimos aí acontecer no Morro da Oficina. No Morro da Oficina, sim. A Defesa Civil do Estado confirmou que havia sido comunicada há anos atrás, né, que não teria condições, que teria que se fazer uma obra ali, né, para que aquelas pessoas pudessem continuar se fosse o caso. E aí fica aquela pergunta que eu fiz aqui na tragédia, venho fazendo esses anos todos. Quem responde agora por essas vidas, né, que se perderam? Exatamente. É brincadeira, a coisa é muito séria. Muito séria. A nossa hora já está indo embora. Acho que já vai dar para mais uma pergunta, mas não vai acabar não. A gente só vai parar e acho que você vai ter que retornar. Eu retorno. Qual é a responsabilidade, Rafaela, da Prefeitura e de outros órgãos fiscalizadores? Bom, acho que a gente já falou sobre isso aqui também, na prevenção de construções. Quando o poder público não atua de forma preventiva e ocorre uma tragédia, os moradores... Também já falamos praticamente sobre isso aqui, mas a gente pode esmiuçar um pouco mais, né? Quando o poder público não atua de forma preventiva e acaba acontecendo a tragédia, os moradores podem recorrer à justiça? Podem recorrer à justiça. Esse caso do Morro da Oficina foi um exemplo prático que nós tivemos aqui, né? Diante da situação que teve, foi feito muitos acordos, né, com as famílias por conta da questão da omissão do poder público. E aí a Defensoria veio muito forte nisso e atuou para poder fazer uma compensação ali, né, pelos danos que as pessoas sofreram. E como eu te falei, estou com uma cliente com uma situação parecida. Sim. Nós apuramos, fizemos o levantamento, estudo do caso dela e nós vimos que ela tem todo o direito de ingressar contra o poder público porque a casa dela era uma casa regular, totalmente regular. Alvará concedido pela prefeitura, fiscalização antes da obra, fiscalização durante a obra, expedição de habite, local permitido. E aí agora aconteceu isso. Então a gente sabe que... No caso dela é possível. A gente tem muito isso, né? O direito a gente sempre analisa muito o caso concreto. Mas numa situação como essa, tem sim, você tem condições de ingressar contra a prefeitura, contra o Estado, porque é até uma competência dos 3 entes, né? União, Estado e município. Então você pode sim ingressar e pedir, né, a ação indenizatória e ação pelo dano material também. Perfeito. Bom, nós temos aí pouco mais de 4 minutos. Se a gente conseguir correr, eu queria que você falasse aqui, na sua visão, né? Você também já falou um pouco sobre isso aí, não diretamente. A fiscalização, né, hoje, em cidades como Petrópolis, é suficiente? Precisa melhorar? Precisa melhorar. Com certeza, porque a gente vê uma fiscalização que às vezes atua muito com base em denúncia, não parte do próprio órgão público, né, a fiscalização. Eu acompanho isso de perto, vejo que tem muitas obras que vão acontecendo e todo mundo finge que não está vendo, e isso é um problema. Então a prefeitura precisa sim, e mais do que isso, eu acho que a gente precisaria de um planejamento realmente urbanístico para Petrópolis o quanto antes, porque é uma cidade que já não comporta a quantidade de moradores que tem. As construções estão se alastrando de forma aleatória por toda a cidade, por encostas, por beirada de rio. Então eu acho que precisava ter um controle efetivo sobre isso para a gente poder evitar esses desastres, né? Porque mais do que tudo é a segurança social.
Perfeito. E é aquela situação, e nós vimos isso acontecer aqui, a pessoa que constrói em área de risco, ela se coloca em risco e ela põe em risco quem não está na área de risco. Exatamente. E nós vimos isso acontecer em alguns anos aqui na nossa cidade, lamentavelmente. E é um sonho, né, meu, claro, né, e acredito que de todos nós, petropolitanos, que acontecesse aí um plano habitacional, né, monstruoso, de governo, de união, governo do estado, município, iniciativa privada, e retirar essas pessoas antes de ter que retirar os corpos. Exatamente. Né? Isso aí parece uma utopia, mas se houver boa vontade, pode se ir fazendo aos poucos. Né? Pode ser fazendo. E tem muitas áreas em Petrópolis que, apesar, tem áreas de alto risco e áreas de baixo risco. Essas áreas de baixo risco e de médio risco, você consegue fazer obras que vão, assim, diminuir ao máximo, né, esses riscos. Então, assim, você consegue com política pública, com planejamento, com organização, com fiscalização, com ímpeto, pelo menos reassentar um pouco dessas famílias, e essas que estão em áreas que ainda são áreas mais tranquilas, você vir com uma obra bem interessante ali, com profissionais de ponta, para poder mitigar e realmente não acontecer, né? Perfeito. Praticamente, de todas as perguntas elaboradas aqui, que chegaram também de telespectadores, e é que nós elaboramos aqui com a produção, nós passamos um pouquinho só da metade. Então, nós vamos deixar o convite já aberto para nós agendarmos aqui com a Rafaela para voltarmos e darmos continuidade a esse assunto. Pode ser? Pode ser, com certeza. Obrigado vai ser um prazer. Ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Tá aí, eu conversei aqui com a advogada Rafaela Costa sobre esse assunto tão importante, né, construções irregulares e de tantas situações que nós já vivemos aqui na nossa cidade que podem ser evitadas. Deixa seu contato aí, pessoal, quiser mais informações, tem Instagram? Tem Instagram. O meu Instagram é doutorarafaela.costa, e aí é só me procurar lá. @doutorarafaela.costa. @doutorarafaela.costa. Aí, tá ótimo. E ela vai ter o maior prazer em atender a todos vocês. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Vamos nos vendo nas reapresentações e nós estamos de volta na próxima segunda-feira, onde nós receberemos aqui uma convidada especial para tratarmos sobre o assunto dessa campanha do Setembro Amarelo, né? Essa campanha de prevenção contra o suicídio. Infelizmente, um índice altíssimo em todo o país. É um assunto muito delicado que nós vamos tratar aqui e é preciso se falar sobre isso. Obrigado, Jadir. Obrigado a toda a nossa produção. Obrigado a você que nos acompanhou ao vivo pela TV nos municípios do nosso sinal de cobertura. Você, internauta, em várias partes do Brasil e do mundo. Um grande abraço e continue ligado na nossa programação, aqui na minha, na sua e na nossa TV Correio da Manhã. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.